dia! Hoje nós aqui no programa teremos um assunto, claro, sempre muito interessante, de informação para você. E nós vimos algumas matérias sobre pessoas com problemas para engolir, né? A deglutição dificultada mesmo. E nós fomos procurar saber. E tivemos aí uma profissional que nos ajudou com algumas informações e nós a chamamos para que ela viesse aqui também informar vocês, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. E olha só, nós vamos falar sobre disfagia. O que é disfagia? Disfagia é nome de uma doença, de um problema neurológico. A pessoa não consegue engolir direito. Neném prematuro também geralmente tem esse problema, mas pode acometer jovens, não é normal, não é comum, mas pode acometer jovens também. Então nós vamos saber tudo isso. O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Nós já estamos aqui, eu e a Vanessa, né, a doutora Vanessa, que é especializada em disfagia, como nós já apresentamos antes, e nós vamos falar desse assunto que é tão importante, né, que é a deglutição. Não é, Vanessa? Bom dia. Isso mesmo, bom dia. A disfagia em si, ela é uma alteração na deglutição. Ela não é uma doença, ela é um sintoma de que alguma coisa está errada acontecendo com você, ou de que existe uma doença em curso. Pode ser o primeiro sintoma. Então, assim, se você tiver um problema no esôfago, você pode ter vários problemas. Não só... Malfuncionamento dele pode dar outras coisas também. Pode dar o refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico. Isso, às vezes, também não te dá disfagia, te dá desconforto, que é diferente. A disfagia ela é uma alteração na deglutição. Deglutição é o ato de engolir. Tanto quando você toma água, alimentos e até a saliva. Quando você tá com o seu organismo íntegro, que você acha... Isso engasga à toa. Como se fosse isso. Você vê isso mais no idoso, porque existe a presbifagia, que é o envelhecimento das estruturas responsáveis pela deglutição. Essa presbifagia, ela é fisiológica do cidadão, das pessoas. É da fisiologia, todo mundo vai envelhecer. Então todo mundo vai perder fibra muscular. O envelhecimento da fibra muscular chama sarcopenia. São termos médicos que a gente usa. E envelhecendo essas estruturas, ela causa um mau funcionamento. Podendo vindo com a disfagia, que é a alteração na deglutição, e essa disfagia pode se agravar fazendo penetração de alimento no pulmão, causando pneumonias. Existem vários e vários fatores para isso acontecer. Quem são os indivíduos que a gente vê comumente nos hospitais? Eu vou te falar bastante do hospital, porque eu trabalho no hospital. E eu vou te falar bastante de idoso, porque o meu foco hoje é idoso. Todas as pessoas deveriam, depois dos 60 anos, todo mundo, se você vai no médico, ele te fala doses homeopáticas de exercício físico, procura um fisioterapeuta e por que não um fonoaudiólogo? Procura um fonoaudiólogo depois dos seus 60, 65 anos, porque todo mundo faz exercício, faz a caminhadinha, faz o seu exercício muscular na academia, faz o seu pilates, mas todo mundo faz exercício para o rosto? Porque a gente exercitando o nosso rosto, você pode prevenir muita coisa. Olha, porque você deixa a sua musculatura ativa. Não é assim, sempre fazendo os exercícios de uma forma direta, algumas vezes por semana, a gente faz a gente te ensina e você faz em casa alguns exercícios. Cada indivíduo tem a sua necessidade particular. Então, cada indivíduo tem o seu plano terapêutico dos exercícios específicos, porque aí eu vou e olho para uma pessoa, eu vejo uma assimetria de face, às vezes ela mastiga só de um lado, o outro lado eu vejo que está mais flácido. A gente usa hipotonia para neurológico e flacidez para indivíduos sem nada neurológico. Então ela está com uma flacidez. Então eu vou te passar exercícios diferentes do outro cidadão que tem o outro lado assimétrico. Então cada indivíduo precisa do exercício próprio. Não é receita de bolo. Vou voltar para o idoso, né? Então, antes que você volta para o idoso, está muito interessante. Então, antes disso, temos uma matéria com uma família de idoso, né? Vamos ver. Após ter sofrido 2 AVCs, o aposentado Vidal teve como uma das consequências a disfagia. E agora conta com o apoio da filha Tânia para os cuidados necessários ao tratamento.
E a gente via que ele se alimentava, assim, não podia dar o alimento para ele pela boca, por causa, já que ele não conseguia ingerir devido à disfagia, após os AVC que ele teve. Lá no São Julião, quando ele ficou internado, a doutora de lá, a fono de lá, ela fazia os testes, fazia as ofertas do alimento, mas ele não conseguia digerir. O alimento ele ia para tinha o risco de ir para o pulmão, e onde ele não conseguia de forma nenhuma ingerir nenhum tipo de alimento, nem mesmo a água. Somente após um tratamento bem intensivo de fono, que foi feito em 2016, nós tivemos um tratamento de fono, que após no terceiro mês ela conseguiu dar o pastoso para ele, mas depois é um processo bem rigoroso, porque não pode chegar e dar o alimento. Ela fazia todo um exercício, aí ofertava o alimento, e mesmo assim muito pouquinho mesmo. Toda pessoa que sofre um AVC, popularmente chamado de derrame, né? Ela tem uma disfagia? Nem sempre. A grande maioria tem vários AVCs, porque assim, o AVC é uma coisa tão complexa, porque ele tem lado esquerdo, lado direito, frontal, parietal. O cerebral depende aonde foi atingido e depende o que desencadeou. A disfagia, eu vou te explicar, ela não é sinônimo de broncoaspiração. Broncoaspiração é quando tem o líquido ou a comida que você come e vai para o seu pulmão. Isso é broncoaspiração. A disfagia ela tem 4 fases. Antecipatória, preparatória oral, faríngea e esofágica. A antecipatória é desde a intenção de você se alimentar. Aquele paciente que já está com recusa alimentar, ele já tem uma disfagia, desde que ele não seja um paciente neurológico que tem anorexia ou algum problema metabólico, né? Mas se ele tiver recusa, um AVC que não quer comer, o AVC que tá lá com aquela hemiparesia. Você já viu quando tem a face assimétrica? Sim. Por causa da lesão neurológica, que a gente fala que tá com paralisia facial? Então, ele já tá com dificuldade para comer, porque ele tá com um lado amortecido, ele tá comendo do outro. Se esse lado tá amortecido, me sugere que tudo desse lado, aí tá com o bracinho paralisado, a perninha paralisada e todo esse lado paralisado, aqui dentro também vai estar paralisado. Então, se ele comer, você vai ver, ele vai começar a comer, às vezes ele vai babar por esse lado. Isso já é disfagia, independente de estar broncoaspirando ou não. Às vezes ele engole e não tosse, para te mostrar que tem alguma coisa alterada. Então, ele precisa de técnicas e de manobras fonoaudiológicas para adaptar essa consistência e a maneira dele comer, para que isso não cause uma aspiração ou uma broncoaspiração, para não desencadear uma pneumonia. Com certeza, nós vamos... tudo passa muito rápido, né? A gente, quando eu tô aqui prestando bastante atenção, que para mim tem muitas coisas novas, né? E a gente vê muitas pessoas com problema, reclamando, problemas inclusive de AVC, e até jovens com problemas que não deveriam ter, mas tem, né? Que é mais difícil às vezes de diagnosticar ou da pessoa perceber que tem um problema. Mas nós temos que ir para os nossos comerciais, né? E voltamos já já, fica aí, não sai não, é só um minutinho. Então nós estamos aqui de volta. Olha, existe muitas dúvidas até daqui da produção, porque nós vimos esse assunto quando nos foi falado sobre disfagia. Claro, nós vamos pesquisar, é óbvio, eu como apresentadora quero pesquisar, né? Vou entrevistar uma profissional, eu quero saber um pouco antes. E a produção faz a mesma coisa, vai pesquisar antes de preparar a pauta. E na internet eu achei algumas coisas que ela já contradisse aqui para mim, já disse, olha, não é bem assim, né? Então às vezes a gente com a internet também se engana, né? Você vai ali no Dr. Google, o Dr. Google ensina um monte de coisa, mas pode ensinar errado. Né, quando eu vi que a disfagia é um transtorno do esôfago, então já não é um transtorno do esôfago. Pode acontecer, quem tem transtorno no esôfago, ter uma disfagia. Exato. Isso que você me falou, mas exatamente. Não que não é essa via de regra. Exato. Né? E a disfagia, quando ela é da parte esofágica, ela é tratada com gastroenterologista, não é mais a fonoaudióloga que trata. Porque esôfago, como que eu vou trabalhar o seu esôfago? O esôfago é do gastro. Não tem o esôfago jeito. Não é meu, ele precisa tratar esse problema do esofágico. Que desde neném pode ter por causa do refluxo, exato, né? para eu poder entrar depois.
Antes eu não entro, porque eu vou estar te fazendo um placebo. Eu preciso esperar você tratar essa doença do refluxo, para depois eu tratar as alterações que ela acarretou. Porque, como eu te disse, a disfagia é um sintoma. A doença pode estar em curso. Essa doença do refluxo gastroesofágico é do gastro, não é meu. Tratando, e depois disso eu entro para adequar as suas funções. Antes disso, eu, Vanessa, não entro. Eu entro em outros sentidos. Vou te dar um exemplo. Que nem a gente leu e tem as fases da deglutição. A antecipatória, que é a atenção de se alimentar. O idoso que começa a não querer comer. Eu tenho um idosinho lá de 85 anos. Ele comia carne, churrasco. Hoje em dia ele não quer. Por quê? Ele tem disfagia. Mas porque ele tem medo de não engolir direito? Porque ele tá com a musculatura flácida. Ele não consegue mais. Ele não consegue mais, cansa. Ele não tem mais prazer naquele alimento. Você já viu um idosinho que tá já mais fragilizado, mais cansadinho, querendo comer um cupim? É muito raro. Só a tia Lourdes. Só a tia Lourdes, ó. Tem que conhecer a tia Lourdes ainda. Você vê no grupo, a gente fala muito da tia Lourdes, né? Ela tem 103 anos, vai fazer em junho, se Deus quiser e permitir, 104. E ela come churrasco? Ela come de tudo. Olha que maravilha. Ela é uma benção. Ela é esperta, ela conversa, ela gosta de festa, ela cansa. A gente cansa antes dela. A tia Lourdes tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Não é porque geralmente eles têm essas predileções eles mudam as consistências alimentares deles. Por quê? Eles têm disfagia, eles têm envelhecimento das estruturas, eles têm dificuldade, prazer alimentar, e até o paladar às vezes mudou. A gente tem que respeitar ele, a gente tem que fazer exercício para poder ativar de volta essa musculatura, essa muda fibra. até a voz, né? Muda. A voz é a sua identidade. Você fala com uma criança no telefone, você sabe que você está falando com uma criança. Você está falando com um idoso no telefone, você sabe que você está falando com um idoso. Você está falando com uma mulher, você sabe que ela é mulher. Então, ela tem essas fases. Então, todo mundo associa demais. Disfagia é broncoaspiração. São diferentes. A disfagia pode acarretar broncoaspiração, mas elas não são sinônimos. O idosinho que já tem a recusa alimentar, ele já é disfágico, independente se ele está engasgando, se ele está com comida no pulmão. Ele já tem a disfagia, ele já precisa ser trabalhado. Eu preciso adequar essa musculatura, preciso fazer com que ele melhore, que ele tenha prazer de vida. A disfagia, é muito importante saber que os idosos já têm essa propensão de quase 100%. Vamos falar quase 100%, porque 100%... Tem a tia Lourdes. Tem a tia Lourdes. E pode ter outros aí, né? A gente não sabe. Mas essas pessoas, elas podem engasgar com o alimento. Pode, e isso pode ser grave. Exato. O engasgo e a tosse, ela é boa e ela é ruim. Por quê? Quando você tá comendo... A tosse está defendendo. Exato, sua prega vocal vibra. Percebe que tem alguma coisa querendo entrar. Tudo que vai para a prega vocal está indo para o pulmão. Então ela percebe que tem alguma coisa querendo entrar pro seu pulmão, ela defende, fazendo com que você expulse em forma de tosse. Então é o seu organismo se defendendo de alguma coisa que estava querendo ir pro lugar errado. Então é ruim porque você está vendo que tem coisas querendo entrar pro lugar errado, e é bom porque o seu organismo está se defendendo dessa coisa que está querendo na entrar. garganta para acabar de sair. Não espelhe mais rápido. Não se a pessoa estiver afogada. Produtivo. Porque a pessoa já tá afogada, já tá sufocada, já tá aflita, você vai lá colocar o dedo na goela. E aquela ânsia forte, será que não... Às vezes sai pelo nariz, sai pela boca, aí você sufoca a pessoa. Se a pessoa tá afogada, existem técnicas até do bombeiro, de se apertar aqui no diafragma, apertar forte por trás, pra fazer com que esse alimento Isso, pra expelir esse alimento. O dedo na garganta eu acho que não vai ser muito produtivo nesse momento. Vamos ensinar, né? Não vamos ensinar. Não vamos ensinar, então. Apertar. O bombeiro tem... Ensina, né? Os primeiros socorros ensina, né? Você aperta dá uma você abraça aqui e dá uma, né? Isso, forte, pra sair. Quando engasga com comida. Mas esses engasgos podem acontecer com água, Magali. Esses engasgos podem acontecer com saliva. E você engasgar... Eu sou disfágico. Eu, Vanessa, com 35 anos, estou engasguei com água esporadicamente. Comum. Agora, eu, Vanessa, toda vez que eu tomo água, eu tô tossindo, toda vez, categoricamente, sistematicamente, estou tomando água, estou engolindo. Vai engolir, desvia? Eu posso procurar
atendimento especializado e posso mapear, porque alguma doença pode estar indo em curso. E a disfagia está me mostrando que tem uma doença em curso em mim. Porque não é para você ter disfagia com uma idade relativamente dentro da sua fase ativa, Do padrão, né? dentro do padrão, e com uma alteração que não é para você ter. Então pode ter uma doença em curso. Quem que você vê hoje com disfagia que você já entende? O idoso, o AVC, as doenças neuromusculares, distrofia de Duchenne, esclerose lateral amiotrófica, porque eles perdem músculo. As pessoas que, por exemplo, criança depois se torna adulto, prematuro. mas nasce, não, tem alguns que nascem com problema na hora de nascer e passou da hora e nasce com problema. No hospital que eu trabalho é assim, quando os pacientes estão lá e eles estão com a sondinha no nariz, a primeira coisa que eles pensam, chama a fono. Que a gente faz a avaliação direta do paciente para saber se ele tem condições de se manter nutrido e hidratado por boca, para a gente conseguir tirar essa sonda. Porque se ele já está com essa sonda é porque ele tem alguma alteração. É a sonda nasogástrica, né? Tem a nasogástrica e a nasointeral. Quem decide isso é o médico, isso não é o fonoaudiólogo. Eu sugiro via alternativa de alimentação de curta permanência, que são as sondas. Ou via alternativa de alimentação de longa permanência, que é a jejum ou a gastrostomia. Isso é o médico quem define qual delas ele quer. Eu sugiro porque eu preciso de um aporte nutricional para esse paciente, mas é o médico que me fala qual que é, se é no estômago, se é no intestino, se é gastrostomia ou se é jejum. Isso é somente o médico, isso não sou eu. Isso, nós vamos falar também sobre isso, vamos falar dos bebês, né? Especialmente o bebê prematuro, que também geralmente tem o problema e precisa de cuidados no próximo bloco, porque isso já foi, né? Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, tá muito interessante, né? Acho que tá bem esclarecedor. Nós estamos falando de disfagia. E eu encerrei o segundo bloco dizendo das crianças que nascem prematuras. Isso, a prematuridade extrema, esses nenéns que nascem com 24, 26 semanas, que eles ficam na UTI NEL, você vê, são pequenininhos. Nos hospitais públicos hoje nós temos as fonoaudiólogas que trabalham já direto com esses bebês. Esses bebês, geralmente você vai olhar, eles estão com sondinha no nariz. Por quê? Eles têm disfagia e eles têm risco de aspiração e broncoaspiração, porque eles incoordenam. Então, quando eles vão engolir esse mamar, eles têm que sugar, engolir e depois respirar. O que eles fazem? Eles não têm força para sugar muitas vezes, e eles precisam da sonda para conseguir o leite. Quando eles engolem e respiram ao mesmo tempo. Isso causa a pneumonia. Por quê? Quando eu preciso fechar o meu esfíncter esofágico superior, que é epiglote, para você poder ter uma apneia da deglutição para o seu alimento passar para o seu estômago. Então eu preciso fechar a portinha que vai para o pulmão e abrir a portinha que vai para o estômago. O neném que respira, você vê a barriguinha dele subindo 40, 50 vezes por minuto. Como que ele vai parar de respirar para engolir? Ele não vai. Ele vai engolir e respirar ao mesmo tempo. Aspirar. E ele vai ficar com o esfíncter aberto, a epiglote aberta, vai tudo pro pulmão, um pouco pro estômago. Mas indo pro pulmão, esses nenéns começam a ter pneumonias. Então esses nenéns precisam de reabilitação, eles precisam aprender a mamar. O fonoaudiólogo que vai fazer isso com ele dentro do hospital, para poder chegar num ponto de tirar essa sondinha e ele ficar mamando pelo peito e crescer, graças a Deus, sem problema nenhum. Só que nós temos as crianças que têm as síndromes, as alterações neurológicas, as patologias e um know-how muito grande de alterações, que essas vão precisar fazer terapia por muito mais tempo. E algumas precisam da gastrostomia e a fonoaudióloga vai dar prazeres alimentares para essa criança, mas não com a intenção de nutri-la por boca, mas sim para estimulá-la para que ela continue tendo essa deglutição e para que ela não comece a ter a alteração dessa deglutição com saliva. E daí é muito sério, uma pessoa que engasga e até a saliva vai toda para o pulmão, né?
Então ela precisa de acompanhamento, e um acompanhamento de muito mais tempo do que esses bebezinhos que estão numa fase que a gente vai reabilitá-lo e eles vão, se Deus quiser, para casa mamando peito. Então esses nenéns Já ficam encaminhados. Já ficam encaminhados. E eles têm as fonoaudiólogas nas UTIs, nas UTIs, os hospitais públicos aqui e na maternidade, eles têm. A maternidade ficando Mariana. E são excelentes profissionais, porque eu conheço todas elas. Nós vamos agora encerrar o programa. Você tem 30 segundos. Eu vou deixar uma mensagem. E deixar sua mensagem. Nós temos aqui em Campo Grande a nossa Associação dos Fonoaudiólogos do Mato Grosso do Sul. Você pode estar mandando as suas dúvidas, querendo saber que profissional que você procura, indicação de fonoaudiólogo. Eu quero da área de linguagem, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, meu avô tá com disfagia, agora que você falou, eu tô sabendo. Qual que é o profissional que eu devo, que a gente pode te encaminhar um profissional dentro dos nossos associados que seja qualificado para estar resolvendo o seu problema. Se você vê que você tá com uma alteração na deglutição, que seu pai, o seu avô não tá querendo comer, que você come e fica comida parada na garganta, você come e tosse, toda vez que você come, procura um fonoaudiólogo para ele estar podendo te ajudar, para ele estar fazendo um mapeamento seu, para poder te indicar para onde você precisa ir, para você fazer uma reabilitação legal e você ficar comendo com prazer alimentar. Ótimo, ela deu uma pincelada assim de orientação, um alerta, né? Para você que pode ter alguém na família com a disfagia, com esse problema que precisa tratar, então você procura a associação e você vai ter também de acordo com a sua possibilidade, né? Tem alguns que só atendem particular, outros atendem alguns convênios, outros atendem pelo SUS, então isso aí também vai depender do encaminhamento do médico, né? Se não for possível diretamente num profissional de fonoaudiologia. Mas nós agradecemos a Vanessa que veio aqui nos dar esclarecimento. Eu já estava pedindo a ela que viesse faz dias. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a vocês. Muito obrigada pela audiência e que, claro, isso reine aí no seu lar, tá bom? Até lá.